Bom, então tá, pessoal, boa noite, eu sou o Henrique. Como a Vanessa comentou para vocês, a gente é colega lá da PUC e a gente eu desenvolvi minha pesquisa de doutorado em cima desse tema, que é ciência de dados na saúde, junto com a Ana Helena, que é a farmacêutica lá do Hospital Conceição, e coincidentemente ela está aqui em casa hoje para fazer essa apresentação, né? E a gente está sem Covid, tá tudo bem. Então, só para contextualizar, tá? A ciência de dados não é uma área nova da computação. É uma área bem antiga, que utiliza conceitos bem antigos, né? Então, a ciência de dados, ela se baseia muito no que é a inteligência artificial, e existem essa sopa de letrinhas, né? Essas várias formas como a gente chama inteligência artificial. A inteligência artificial foi criada em 1940, né, na década de 40, se cunhou esse termo de que a máquina teria uma inteligência e a inteligência da máquina seria artificial. E naquela época, eu criar um sistema de regras num computador, né, por exemplo, vocês criam um sistema de regras no Excel, se eu tenho tal valor, eu vou pintar minha célula de azul, e esse sistema de regras é tido como uma inteligência artificial também, a gente chama de sistema especialista. Então, ele foi criando vários termos, né? Descoberta de conhecimento, mineração de dados, e hoje a gente chama de ciência de dados. Ela evolui um pouquinho mais da inteligência artificial, porque ela tem a ideia de eu utilizar alguém da área do conhecimento, que nesse caso é a Ana, para trabalhar em cima de um sistema e que ele se baseie muito em cima dos dados para gerar informação, né? E trabalha muito com visualização de dados, né? Sistemas mais interativos, né? E a inteligência artificial na computação é uma área muito vasta, é uma área muito grande, né? Então, para vocês terem uma ideia, o meu foco é processamento de linguagem natural, e existem livros e livros só sobre esse tema, né? O foco da Vanessa é bioinformática, e existe inteligência artificial só na parte da bioinformática. Então, é uma área muito grande. Quando vocês ouvem inteligência artificial, poderia ser qualquer uma dessas áreas. Mas hoje em dia, né, agora, na época que a gente está, quando se fala em inteligência artificial, a chance de as pessoas estarem falando de redes neurais é de 90%, tá? Startup cria inteligência artificial que detecta melhor imagens de tumor do que médicos. Olha, 99% ser redes neurais. Mas inteligência artificial não é só redes neurais. Existem várias outras áreas da computação que fala sobre inteligência artificial que não são redes neurais, né? Como eu dei exemplo para vocês, sistemas especialistas é uma delas. E existe um livro muito legal que foi lançado em março do ano passado, não, março desse ano? Não, foi março do ano passado, que fala sobre vários casos, estudos de casos, artigos científicos que tentam trazer a inteligência artificial para a saúde. Alguns deram certo, outros não deram certo. E é bem importante a gente ter claro que a inteligência artificial na saúde não quer substituir nenhum profissional, porque isso é muito difícil, é uma área muito crítica, então a gente desenvolve sistemas de suporte à decisão. Então, sempre eu vou ter um humano avaliando se aquela resposta da inteligência artificial está adequada para esse paciente. Então, o subtítulo desse livro é Trazer Humanidade para a Saúde novamente, utilizando a inteligência artificial. Essa é a ideia do livro. E ele fala sobre Deep Medicine para fazer esse paralelo com o Deep Learning da informática. Só que o Deep Medicine são 3 áreas, tá? É o Deep Empathy, que eu quero entender bem esse paciente, sobre o que ele está passando, quais são os problemas dele. O Deep Phenotyping, que eu quero entender quais são as comorbidades desse paciente. E aí, por final, o Deep Learning. Então, eu tenho esses 2 Deeps, né? Esses 3 Deeps que fazem sentido para esse livro que se chama Deep Medicine. Eu recomendo para vocês. É muito bom, muito legal, super fácil de ler. O Eric Topol é um médico, um pesquisador, então toda a linguagem é bem tranquila, assim, é super boa. E o que a gente tem de inteligência artificial no Brasil hoje, né? Então, o primeiro robô, que é o robô que salva vidas, é o robô Laura. É o primeiro robô, é uma startup de Curitiba que desenvolveu um sistema, um algoritmo que faz detecção de deterioração clínica. Não sei se vocês conhecem o protocolo SOFA. Qual é o outro protocolo? É de sepse, né? Identificação de sepse com protocolos, então ele consegue identificar
precocemente a sepse, né? Então, detectar sepse é um protocolo super clássico de hospital, tá? O SOFA, por exemplo. Ele é um sistema de regras. Se tu tem uma oxigenação baixa, uma temperatura alta e um batimento baixo, então tu tem chance de estar em sepse. Ele é um protocolo, é uma árvore de decisão. Eles pegaram essa árvore de decisão e criaram um robô. É inteligência artificial. Depois eles avançaram e criaram um robô baseado nos dados dos hospitais, melhorando o SOFA, é um artigo que a gente publicou esse ano, inclusive em colaboração com eles, que melhora o SOFA. Então, eles criaram um protocolo clínico baseado em dados. E aí que vem a ciência de dados, melhora em 10%, 20% o SOFA por conta de utilizar dados daquele hospital e conseguir detectar mais precocemente. Ele utiliza uma série de dados e não só um instante de tempo, né? Então, a gente pode criar o SOFA como um sistema especialista, que é um sistema de regras, é inteligência artificial, e a gente pode melhorar isso utilizando dados. Então, a grande vantagem da inteligência artificial hoje é quando eu utilizo dados para gerar um protocolo clínico, um protocolo de decisão. E esses dados vão conseguir gerar e entender melhor os meus pacientes do que um sistema de regras que diz se a oxigenação é abaixo de 90%, então é um problema. Esse cara, ele consegue ser mais restrito nos intervalos de confiança dele. E é super legal, eu recomendo vocês conhecerem o projeto do Sonho de Laura. Existe uma startup aqui de Porto Alegre, tá? Ela não se baseia em inteligência artificial, não é o modelo de negócio delas como é o Sonho de Laura. O Sonho de Laura, ele tem um algoritmo e ele vende esses algoritmos para o hospital. O Portal Qualis não, é um stewardship, né? Eles fazem avaliação de antimicrobianos nos hospitais. Sabe explicar melhor que eu? A avaliação da forma como está sendo utilizados os antimicrobianos no hospital, né? Então, eles avaliam dose, avaliam a indicação do medicamento e aí dão um retorno para o hospital que não tem um especialista, um infectologista dentro do hospital para avaliar essas prescrições mais complexas, né? Relacionadas com o antimicrobiano. Então, eles têm esse serviço, né, que dá esse retorno para o hospital da avaliação e da indicação daquele antimicrobiano para aquele paciente específico, né. E daí, para entregar essa resposta para o hospital que contrata o serviço do Portal Qualis, eles têm um corpo clínico que faz essa decisão. É um corpo clínico que avalia todo o caso do paciente e dá a resposta para o hospital. E o corpo clínico utiliza um software, e esse software tem partes desse software que tem inteligência artificial. Então, é só um exemplo aqui de Porto Alegre, de uma startup que usa a inteligência artificial, mas não é o modelo de negócio deles. O modelo de negócio deles é a equipe que eles têm. Vários médicos, enfermeiros, farmacêuticos que vão fazer essa avaliação manual dos dados que o hospital passa, e tem um algoritmo que ajuda eles nessa avaliação manual. Mas tu entende, o modelo de negócio deles não é o algoritmo, é a empresa mesmo. Existe uma outra startup de Porto Alegre, que é a Era Health. Eles desenvolveram um algoritmo que ouve, né, a voz do médico e faz a transcrição para laudos de raio-x. Essa startup, o algoritmo é o modelo de negócio deles, entende? Então, eles vendem o algoritmo, esse acesso ao algoritmo, onde faz a transcrição do laudo. Qual é a grande diferença da Yara Health? Eles não usam nenhum software proprietário do Google que faz transcrição, ou da Amazon que faz transcrição. Eles desenvolveram o deles, treinando com médicos e textos que eles desenvolveram. Isso é bem disruptivo, assim, ninguém tem essa coragem de fazer esse movimento que eles tiveram, porque, em geral, a gente vai usar um algoritmo proprietário, né? Mas não é bom. O algoritmo do Google para transcrição de áudio, se vocês testarem um dia, vocês vão ver que ele é bem ruim. E, principalmente para o português. Principalmente se for ler laudos, ouvir laudos de raio-x, ele não vai entender nada. E o do Yara Health, ele é específico para laudos de raio-x. Então, essa é a grande vantagem deles, né? Outra startup de Ribeirão Preto é a Mindfy, para vocês entenderem outros casos de inteligência artificial. A Mindfy, ela não tem um algoritmo de inteligência artificial. Na verdade, o médico cadastra o protocolo clínico dele na Mindfy, e a Mindfy avalia se esse protocolo está sendo seguido. Ou seja,
Alguém foi lá e disse, esse paciente aqui está com caso clínico de COVID, e a pessoa começa a prescrever os medicamentos, e a Mindfy avalia se essa prescrição, os exames que essa pessoa está fazendo, está adequado com o protocolo clínico que foi cadastrado no Mindfy. Então, assim, não tem nenhum algoritmo, mas é inteligência artificial, porque eu tenho uma máquina que avalia o protocolo automaticamente, não é um ser humano. Isso não é natural, isso é artificial. Então, assim, não existe um algoritmo que ele detecta protocolos clínicos automático, mas eu tenho um sistema que avalia um protocolo que foi cadastrado previamente. Isso é inteligência artificial. Não é um grande robô que aprende automaticamente, mas ele auxilia o médico na avaliação do protocolo clínico. Existem outros casos de ciência de dados na saúde, que é o caso do Mãe de Deus. O Mãe de Deus tem esse dashboard, essa central de monitoramento lá, que eles avaliam se o giro de leito está sendo feito da maneira adequada, sabe? Se eu tenho um paciente que ele está em CTI, mas já deveria ter ido para o quarto, então ele faz essa avaliação. E isso tudo é baseado em dados. Isso é ciência de dados. Eu não tenho algoritmos por trás tomando a decisão ou sugerindo decisões para os humanos ainda. Mas eu tenho um algoritmo um dashboard que vai ajudar eles nessa tomada de decisão, entendeu? Então, não necessariamente eu preciso ter um algoritmo tomando decisão, mas eu tenho dados que estão que está ajudando os profissionais a tomarem a decisão deles, não necessariamente dando a resposta, mas eu tenho lá as informações. Isso é ciência de dados, ou seja, eu estou usando dados para tomar minha decisão. Isso é ciência de dados. Bom, pessoal, e não é só sobre desfecho clínico, sobre diagnóstico, tratamento e avaliação de qualidade assistencial que a IA pode ajudar na saúde, né? Tem uma startup de Porto Alegre, do Tecnopuc, que é a StarGrid, que eles fazem automação de escala de enfermagem, tá? Se algum dia vocês passarem por essa experiência, vocês vão ver que é um inferno fazer escala de enfermagem. É tipo vocês imaginarem fazer a escala dos professores de vocês. Mas o cara dá aula em 3 universidades, eu tenho aqui na minha instituição só 5 salas de aula, eu tenho 100 alunos e eu preciso organizar aqui 20 disciplinas. É o inferno, porque eu tenho um monte de requisito, um monte de critério e um monte de coisas que eu tenho que encaixar. E eles fizeram um algoritmo que faz isso automaticamente, né? Pega todas essas questões do meu ambiente hospitalar, qual é a característica dele, a característica dos meus profissionais, e encaixo tudo isso numa avaliação utilizando algoritmos. E isso melhora o processo de trabalho. Não melhora a qualidade assistencial diretamente, né? Melhora o processo de trabalho. Então, se cada um dos 21 de vocês criarem uma startup para melhorar processos de trabalho dentro do hospital, ainda sobra problema, tá? Porque é problema que não acaba mais dentro de um hospital. Vocês têm que imaginar que o hospital é uma cidade, tá? E vocês poderiam melhorar todos os processos de trabalho dessa cidade, né? Então, tu tem problemas de educação, segurança, saneamento, vários problemas. O hospital é assim. Então, cada probleminha Então, vocês podem ver que eu demonstrei para vocês uns 6 casos de startups que resolveram um problema bem específico e que gerou um negócio, gera dinheiro, gera algoritmo, gera trabalho, gera empregos. E existem várias iniciativas no Brasil que trabalham nessa ideia de vincular a tecnologia, ligar a tecnologia com a informática, a tecnologia com a saúde e criar negócios, né, e criar projetos em cima disso para melhorar a saúde do Brasil.